localizar um lugar perto da sua casa, Certo. porque tem de Samambaia a Sobradinho, então são muitos lugares de plantio. E aí a ideia é essa, que você faça isso próximo da sua casa para facilitar, inclusive, esse processo de conexão, né? De você Certo. acompanhar, de você continuar fazendo parte da vida daquela árvore que você plantou. Né? E o que eu acho mais interessante é que esse trabalho é voluntário. Sim. Não é? É Sim. voluntário. Então, você se conecta por uma filosofia. Exato. Né? Então, é você dar-se de si próprio, né? Aquilo que a terra tanto tempo te deu. Exatamente. Né? E não é só você, são várias pessoas se unindo para um bem maior, que, querendo ou não, né, João Freire? Nós estamos no planeta Terra, todos estamos aqui no mesmo barco. Não tem outro planeta para a gente ir, né? Então nós vamos ter que nos adequar, né? Vamos tentar restaurar o que a gente puder e não arrebentar com tudo, né? E explorando em nome do lucro, somente o lucro. E você sabe que ainda tem e as próximas gerações, como é que ficam, né, João Freire? Só que o problema hoje não é nem para a próxima geração, já é para a atual. A gente está falando de sim. A ONU, e aí não sou eu que estou dizendo nem o tempo de plantar, a ONU fala de um colapso dos recursos naturais em 2030. Opa. Então a gente está muito próximo disso, são 10 anos. Sim. Por quê? Porque a Terra tem uma capacidade limitada de produção de recursos naturais, água, plantas, alimentos, etc. Sim. E hoje a humanidade consome em 6 meses, aproximadamente 6 meses, o que a Terra leva 1 ano para produzir. Certo. Ou seja, todo ano estamos no vermelho, estamos devendo. Durante um tempo, isso se mantém, mas o colapso desse sistema desequilibrado está muito próximo, porque não tem como, com o tamanho da população atual que a gente tem hoje, esse consumo desregulado dos recursos naturais. Então, a sustentabilidade é uma necessidade para todo mundo. Por quê? Porque todas as atividades humanas dependem dos recursos naturais. Sim. Todas as atividades humanas dependem de água. Então, vamos aterrar isso aqui porque eu preciso aumentar a minha indústria ou vou ganhar mais dinheiro fazendo uma atividade econômica aqui. Ok, mas e quando falta água para essa atividade se manter? O que você vai fazer com isso, entendeu? Então, o desenvolvimento sustentável é isso, não é contra o desenvolvimento, mas tem que levar em consideração nas decisões que são tomadas pelos governos, pelas empresas e pelas pessoas, que a natureza não é um luxo. Cuidar da natureza não é um luxo, é uma necessidade urgente, porque nós estamos no vermelho. E você sabe que quando a conta fica no vermelho, né, Francis? Se a gente não cuidar, vira uma bola de neve e atropela a gente. Então, a gente está muito próximo disso, a gente precisa realmente se conscientizar e mudar os hábitos. E é muito fácil, porque eu já conversei com várias pessoas e falei assim, mas eu queria ajudar, mas como é que eu faço? Como eu não trabalho em nenhuma ONG, não precisa trabalhar em ONG. Certo. Não precisa fazer parte de um órgão ambiental, não precisa fazer parte de nenhum grande projeto. Ok. Você pode fazer parte do Tempo de Plantar, e fica o convite para quem quiser se juntar a gente, né? Porque não encerra no dia 8, esse é um movimento que a gente quer que seja permanente no Distrito Federal e no resto do Brasil também. Mas opções de consumo, por exemplo, reduza o consumo de plástico na sua casa. Sim. Quando for comprar um carro, verifique qual é o consumo desse carro e faça a opção pelo modelo que tem um consumo menor, porque você vai estar gerando menos gases poluentes. Enfim, são uma série de decisões que o cidadão comum pode tomar e que, se todos fizerem isso, no final das contas faz uma grande diferença. Né? E também a gente sabe que o órgão mais sensível das empresas e da indústria é o bolso. Ah, com certeza, né? com certeza. Então, se o dono da empresa começa a perceber que por não ter práticas sustentáveis na empresa dele, ele está perdendo espaço de mercado, ele vai correr atrás. Certo. Ele vai se adequar. Ele vai buscar formas de aumentar a produção dele ou de melhorar a qualidade da produção dele, consumindo menos recursos, gerando menos resíduos. Certo. Porque a questão dos resíduos também é outro problema. Né? O lixo no Brasil hoje é um problema muito sério. A gente fala muito de jogar fora, mas como você mesmo disse, o planeta é um só, não tem como jogar fora. Não tem. Né? E muito mais fácil e muito mais barato do que a gente procurar outro planeta para morar ou para explorar outro planeta, exato. é a gente cuidar do planeta que a gente já está. Né? Então, essa é a nossa missão. E a gente acredita, nós do Movimento Tempo de Plantar, acreditamos que estamos contribuindo com esse movimento. Contribuindo diretamente, em termos práticos, com a regeneração pelo meio do plantio das árvores,
com a conscientização, à medida que a gente está envolvendo as pessoas, não apenas para ir lá no dia plantar árvore. Eu, assim como muitas outras pessoas, temos mudas em casa, sendo criadas em casa. Certo. E aí você já vai se envolvendo com aquele ser vivo ali, né? Por quê? Eu, falando da minha experiência, eu moro num apartamento, tenho uma varandinha pequena. Eu tenho lá 4 mudas de árvores do cerrado que eu vou plantar no dia 8. E eu passei esse período com elas, aprendendo como é que elas funcionam. Ih, botei água demais, não foi muito bom. Não, água de menos. Mais sol, menos sol. Então, cria-se um vínculo, né? Então, a partir dessa experiência, as pessoas começam a olhar para as árvores de maneira diferente, porque também percebem a complexidade que é para aquela semente virar uma árvore grande. Sim, a doutora Jussé, inclusive, no nosso primeiro programa, e a doutora Érica, do Observatório Brasileiro de Hábitos Alimentares, o que elas enfatizaram muito isso, e o doutor Ernest Goetz também, que o homem se afastou da natureza. Houve um afastamento. E que hoje ele se acha superior à natureza, então por isso ele quer tratar a natureza de qualquer jeito. Então chegou a hora de repensar essa relação homem-natureza, né? Exato. E, infelizmente, esse é um pensamento muito comum. Mas, na verdade, nós fazemos parte da natureza, né? Sim. A gente não pode esquecer que nós somos seres vivos, animais, mamíferos, assim como tantos outros. Exato. E que a gente depende da natureza para continuar vivo, para que a espécie humana continue existindo no planeta. Com certeza. Então, se a gente não cuida da própria casa, como é que fica, né? Opa! E eu queria saber, com mais detalhes, João Freire, como é que vocês se organizaram em comitês, quantos são hoje e quantas pessoas, mais ou menos, se você teria um total de quantos membros hoje? Olha, são mais de 1.000 pessoas hoje já envolvidas no Tempo de Plantar. Certo. Nós temos comitês de plantio em quase todas as cidades do Distrito Federal. O que é um comitê de plantio? A equipe aqui da TV, se quiser criar um comitê de plantio, entra lá no link, cadastra o grupo e pronto, vocês são um comitê de plantio. Não tem burocracia. Certo. Todo mundo pode participar. Ah, mas eu não quero criar um comitê. Ok, você pega um que já existe, vai lá e fala, ó, estou participando aqui com vocês. Então, é uma organização muito desburocratizada, muito simples, onde o que precisa é a pessoa ter vontade de participar. Né? Ao mesmo tempo, nós temos a parceria com o IBRAM, que é o órgão do Distrito Federal que cuida dos parques ecológicos, né? Não dos parques urbanos. Por quê? Porque a gente quer fazer um plantio que contribua com a qualidade desses parques. Certo. Então não pode ser qualquer espécie, tem que ser espécies nativas do Cerrado. Tá, então seriam né? espécies nativas do Cerrado. Exatamente. Dentro de um parque ecológico, você não pode plantar, por exemplo, um abacateiro, que não é uma espécie, que é uma espécie exótica, e que quando você planta uma espécie exótica dentro de uma área de conservação, você desequilibra aquele ambiente. Certo. Então, nós aprovamos com o IBRAM uma lista de espécies, que tem mais de 20 espécies do Cerrado. Certo. Pequi, jacarandá, ipê, enfim, uma série muito grande de árvores que podem ser plantadas. Certo. Alguns viveiros estão desenvolvidos, que já trabalham, né, com criação de mudas, estão vendendo para os participantes do Tempo de Plantar a preço de custo, apenas R$ 3,80 cada muda. Certo. Né? Então, aí também fica a critério de cada um. Eu quero comprar uma única árvore R$ 3,80. Ok. Eu quero comprar 500 árvores. Ok também. Certo. Né? Eu quero comprar uma por mês, todos os meses. Perfeito. Não tem uma regra para participação. Certo. O importante é que as pessoas participem de acordo com aquilo que elas sentem vontade de fazer. Mas seguindo essa orientação de localização no parque, eles determinaram os locais dentro do parque onde pode ser feito plantio. E vocês informam quais são os viveiros que estão em parceria com vocês, né? Sim. A gente manda essa informação para quem precisa. Quem não conseguiu ainda comprar suas mudas, tem vários viveiros disponíveis, atendendo, inclusive fazendo entrega. As pessoas se juntam, 5, 10, 20 pessoas, e ele faz uma entrega única para facilitar, porque geralmente esses viveiros são em locais mais afastados. Né? Certo. Então, para facilitar, ainda tem a possibilidade da entrega também. E aí, tendo essa orientação do IBRAM, a parceria deles também, cedendo funcionários para acompanhar, para orientar o plantio, a gente tem certeza que vai ser um plantio que realmente vai colaborar para a recuperação de áreas degradadas nos parques e também nas áreas urbanas. Certo. Tá? A ideia não é ficar restrito só
a área urbana, não é ficar restrito só aos parques dentro da cidade. Mas, nesse momento, a nossa prioridade é o trabalho com os parques. Certo. Para o ano que vem, a ideia é alcançar também a área rural, áreas urbanas, enfim, a gente está inclusive pleiteando que haja um manual oficial de plantio em áreas urbanas, Ok. porque não adianta nada, está liberado, pode plantar. Aí você planta uma árvore que vai encostar na rede elétrica, a árvore vai ter que ser cortada, ou vai causar um dano porque derrubou a rede elétrica, entendeu? Então, essas orientações são muito importantes para que seja um plantio positivo, que contribua e que não cause problemas, seja de que natureza for, entendeu? Agora, dentro dos parques, a principal questão é essa. Existe uma equipe técnica do IBRAM que tem um conhecimento bem profundo para orientar isso daí, e as pessoas estão se interessando por aprender, inclusive, sobre as árvores do cerrado, sobre como o funcionamento dos parques. E é muito legal, por exemplo, eu frequento muito o Parque Ecológico do Guará. Sim. E eu estava conversando esses dias lá com os funcionários, e eles falando que fizeram uma recuperação numa área pequena que estava degradada, porque ali o parque antigamente era ocupado por chacareiros. Então teve áreas grandes dele que foram desmatadas. Sim. E eles estão aos poucos fazendo a recuperação dessas áreas. E eles estavam comentando o seguinte: olha, a gente percebeu que tratando uma área pequenininha já voltaram os bichos para o parque. Exatamente. As aves, pequenos roedores, uma série de animais Abelhas voltaram a aparecer no parque por conta de uma recuperação pequena. Então, o caminho é esse. Sim. O caminho é esse. Então, a meta de 1 milhão de árvores, a gente percebe que vai alcançar pelo vulto que está, pelo tamanho que está alcançando o movimento, pela adesão que é crescente de pessoas interessadas em participar. Participar efetivamente, ou seja, não é só participar nas redes sociais, curtindo e compartilhando, mas isso é importante também, tá? Por favor, curtam e compartilhem nossos conteúdos. Mas hoje a grande necessidade é: vamos botar a mão na terra? Não é na massa, não, é na terra. Sim. Vamos lá ter essa experiência. É muito legal. Quem nunca fez isso, eu recomendo, porque é uma experiência muito bacana de conexão com a natureza, de saber que você está ajudando um ser vivo ali a continuar e que a vida daquele ser vivo contribui com a sua própria vida. Isso é muito legal, né? Sim, sim, sim. Essa troca, né? Exatamente. E agora eu gostaria de ouvir a Maiara, né, Maiara? A Maiara é do qual comitê? Taguatinga. Taguatinga. O que você pode dizer desse comitê para nós? Bom, inicialmente a ideia do projeto Tempo de Plantar, eu acho que ela tem um grande mérito de unir todo mundo. A gente já tinha vários grupos de voluntários, plantadores, mas como o João falou, às vezes a pessoa na boa intenção planta num local errado, uma espécie errada. Então, tendo uma coordenação do movimento de pessoas, eu percebi que as pessoas estão mais atentas. Onde eu planto, o que eu planto e como eu planto. Bom, antes que eu esqueça, hoje é o dia 5 de dezembro, Dia Internacional do Voluntariado, então é uma data muito importante, porque tudo que a gente está fazendo é graças ao trabalho voluntário. Pessoas que saem das suas casas no seu final de semana, no seu tempo livre, deixa a família em casa, deixa a panela no fogo e vai para o parque plantar. Então, assim, um grande obrigada a quem já faz parte, seja do movimento, se na sua cidade, enfim, no seu bairro já faz esse trabalho. Bom, um outro grande mérito do projeto Tempo de Plantar é unir pessoas. Não é só um plantio, não é só o dia 8, é a união de pessoas. E um depoimento em particular de uma integrante aqui do Comitê de Taguatinga me chamou muito a atenção. A gente vive uma epidemia de doenças e de depressão. E uma coisa que ela me falou que tocou muito meu coração foi isso. Olha, eu estou me juntando a vocês do projeto Tempo de Plantar porque eu quero ver o lado bom do ser humano. Então, isso foi muito impactante. O Paulo, que é o idealizador do projeto, veio até aqui, nos falou um pouco sobre a metodologia Dragon Dreaming, que é esse compartilhar o sonho, deixar o sonho morrer para ele renascer através de outras pessoas, porque todos somos donos desse sonho. Então é isso, além dessa questão de novos hábitos, de procurar a diversidade do cerrado, incluir novos alimentos, novos frutos na sua dieta, tem esse lado de saúde, inclusive de saúde mental, muito importante. Com certeza. É terapêutico, não é só terapêutico, mas sim, literalmente salva vidas. Inclusive há estudos já na Europa que ligam a qualidade da arborização à expectativa de vida. Não é só desenvolvimento sustentável, é saúde para hoje. A gente não sabe se a gente vai chegar em 2100, mas eu acho que sim, porque
tudo há por fazer, né? Não tem essa perspectiva de que tudo está perdido. A gente vê nos filmes um futuro, sim,